Você sonha com o American Dream? Se imagina visitando os lugares mais legais e bonitos dos Estados Unidos, indo para Disney ou para montanhas lá em Utah? E melhor ainda e mais importante, se imagina estudando em uma universidade de ponta, fazendo mestrado ou doutorado, que é o PhD nos Estados Unidos, e tendo acesso a tudo isso que existe de mais moderno por lá. Mas quando você acorda, acha que nada disso é possível, porque você não tem um inglês bom. E se eu te disser que para viver tudo isso, estudar nos Estados Unidos, seja através de um mestrado ou de um PhD, você não precisa ser fluente em inglês? Você acreditaria? Vou te contar aqui como candidatos com inglês básico, isso mesmo, nem intermediário, conseguem vagas em grandes universidades americanas, e no final eu vou te mostrar ainda um caminho prático para que tudo isso seja possível. E aí, pessoal, hoje o papo é sério, só que relaxa que não vai faltar aquele toque descontraído de sempre aqui. Você que sonha em estudar nos Estados Unidos, já se perguntou, será que o meu inglês é bom o suficiente para eu ser aprovado em um mestrado ou PhD então? Segura essa, você não precisa de inglês avançado, muito menos fluente para ser aprovado. Quer dizer, você pode ser aprovado até com inglês básico. Como assim, Sara? Me explica como que eu vou para os Estados Unidos fazer um programa desse sem ser fluente? Calma, calma, calma. Fica aqui comigo que eu vou te contar como escolher programas de acordo com o seu nível de inglês, como se preparar direitinho e ainda vou compartilhar hoje histórias inspiradoras que vão te dar aquele gás para seguir na trajetória. É normal pensar que estudar nos Estados Unidos exige um inglês avançado, quase que perfeito, não é? Só que eu tô aqui para derrubar esse mito gigante. O que as universidades americanas realmente querem saber é se você consegue se comunicar para começar esse acompanhamento das aulas, para começar a fazer as suas pesquisas e projetos. Eles não estão esperando que você já chegue sendo um expert na língua. Ó, presta atenção só, eu tô falando sobre o nível de inglês de início, de entrada, ou seja, o título aqui do vídeo, para você ser aprovado e iniciar o programa. Bom, você tá aí desconfiado do que eu tô falando, né? Ai, sério, Sara, será mesmo? Pode acreditar, eu vou te explicar a lógica aqui. No mundo perfeito, claro, faria sentido que o comitê de admissão lá, que são os professores americanos, só quisesse gente com inglês fluente, né? Mas isso seria um baita tiro no pé deles, porque se eles colocassem o inglês como filtro eliminatório, não teriam candidatos suficientes para preencher todas as vagas disponíveis. Faltariam alunos qualificados. A real é que faltam americanos interessados em fazer mestrados e PhDs. Então, quem segura a onda por lá são os alunos internacionais. Só que se a barreira do inglês fosse muito alta, eles iam perder candidatos com potencial incrível e sobrariam vagas. Afinal, eles não admitem por admitir. Inclusive, às vezes vocês veem programa que estendem o período de aplicação porque tiveram sim aplicações suficientes, às vezes até recorde, mas não tinham candidatos ali que eles achavam que era bom, então eles não pegam, mesmo que falte alunos para bater a meta ali do programa. Então pensa comigo, é muito mais fácil e rápido para eles lá ajudar um aluno com inglês básico, ou seja, iniciando com inglês básico, a melhorar do que esperar um candidato fluente aparecer. Até porque não adianta ser fluente e todo o resto que importa para o programa esse candidato não ter. E o que eles pensam? Que quando você tá lá convivendo todo dia, em 6 meses o seu inglês deslancha. 6 meses, gente. Piscar passou. Tá, Sara, entendi. Mas como que eles sabem se você tem o mínimo necessário para se adaptar, para iniciar o programa? Ótima pergunta, porque sim, você não vai chegar lá com inglês zero, né? Óbvio. Quem não sabe nem o básico vai ter dificuldade para se comunicar, o mínimo, entender, e vai levar muito mais do que 6 meses para conseguir acompanhar o programa. Então existe um critério mínimo que no caso dos programas de aplicação aí para entrar no mestrado ou PhD é a nota mínima da prova de proficiência em inglês. E cada programa, não é nem a universidade, porque diferentes programas dentro da mesma universidade podem ter notas diferentes. Então anota aí, cada programa define a sua nota de corte. A prova de proficiência mais comum nos Estados Unidos e aceita em 100% das universidades é o TOEFL, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Se você tirar pelo menos 79 ou 80 na prova do TOEFL, que vai até 120, você já consegue aplicar aí, independente da sua área, para dezenas, talvez centenas de programas em todas as áreas.
Essa nota, ela é equivalente ali, se você for olhar a escala de 0 a 120, a um 6,5 aqui no Brasil. Gente, 6,5 não é nem a média da minha faculdade que eu fiz graduação, que era 7. Então, com uma boa preparação, entendendo a estrutura da prova, as técnicas para pontuar bem e para se dar bem no tempo da prova, porque é uma prova cronometrada, dá para atingir aí o seu 80 no TOEFL com o inglês básico. Então, inclusive, deixa eu te contar aqui uma coisa que muitas pessoas não te falam. A verdade é que a prova do TOEFL, ela não vai medir se você é fluente no inglês ou não. Ela vai avaliar sua capacidade de fazer a prova. Isso mesmo, assim como é o Enem hoje em dia, né? Então, o TOEFL, o IBT, que é o que você deve fazer se você for fazer a prova do TOEFL, que quer dizer Internet Based Test, é um teste de proficiência em inglês com 4 sessões. Reading, né, leitura, listening, escuta, speaking, fala, e o writing, que é a redação, a escrita. Ele vai medir a sua capacidade, então, de entender, falar, ler e escrever em inglês em um contexto acadêmico. Tem leitura de textos, escuta de diálogos e palestras, vai ter lá respostas orais que você tem que falar, que é o speaking, e redações. Dura hoje em dia umas 3 horas e meia mais ou menos a prova. E cada sessão vale 30 pontos. Por isso, no final, soma 120. Você pode fazer a prova na versão Home Edition, sim, na sua casa, do seu computador, ou em um centro de aplicação, uma escola autorizada lá pela empresa dona do TOEFL, que digamos assim, é a ETS, ets.org, você entra no site deles, e eles têm os centros conveniados em todo o mundo que aplicam essa prova. É só agendar, pagar a taxa online, que hoje que eu tô gravando esse vídeo custa $240. Simples assim, mas tem o seu custo em dólar. Tem outras provas aceitas por lá nas universidades americanas? Sim! Por exemplo, a prova de proficiência chamada IELTS, que é a segunda mais aceita nos Estados Unidos, mas será com inglês britânico. Então não faz muito sentido você ir por esse caminho do IELTS se você já está pensando nas universidades americanas. E sim, se você quer uma opção mais simples, mais barata, talvez você até já ouviu falar, existe a prova do Duolingo, Duolingo English Test. A sigla é DT, então você conhece essa prova por DT, a sigla. Ficou muito conhecido o Duolingo na época da pandemia, que o app Duolingo de treinar inglês estourou, muita gente baixou, e depois eles vieram com essa opção de teste que algumas universidades começaram a aceitar. E ele custa aí $49. Então sim, é muito mais barato que o TOEFL. Ele é muito mais uma prova no sentido de ser um game, parece. E as pessoas acabam fazendo a prova com menos tensão, menos pressão. E às vezes elas conseguem uma nota equivalente que elas não conseguem no TOEFL. Então assim, se você tem que tirar no TOEFL 80, o Duolingo você precisa tirar uns 115, 120 para ser equivalente. Às vezes você consegue se dar bem no Duolingo e fica travado um pouco no TOEFL, mas não pela diferença da prova, porque é para ser o mesmo nível, a nota equivalente. A questão é que normalmente as pessoas fazem a prova do Duolingo, como eu falei, com menos pressão e podem performar melhor. Qual que é o problema? Porque senão eu estaria aqui apenas falando do Duolingo se fosse essa maravilha, que ainda a maioria das universidades americanas não aceitam. Então, quando você vai pelo caminho do Duolingo, você coloca um grande filtro na peneira de programas aí que você quer aplicar. Então, pesquisa direitinho antes de tomar uma decisão dessas, hein? Inclusive, tem um vídeo meu falando mais exatamente sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui para vocês assistirem depois. Bom, agora eu quero contar para vocês 2 histórias que vão inspirar vocês. A da Carol e do Gabriel, mentorados nossos aí que já foram aprovados, já estão até nos Estados Unidos. A Carol, ela foi a nossa mentorada e hoje ela faz PhD em História em Harvard. Sim, gente, Harvard. A Carol na época passou em 2 programas de Harvard, escolheu ir pro PhD em História. Tem até a entrevista dela aqui no canal também, a gente fez um raio-x do aprovado com ela. Vou deixar o link na descrição também para assistir depois. Quando a Carol começou o processo, ela tinha inglês básico para o intermediário. Ela se preparou com a nossa escola do TOEFL, tá? É o nosso preparatório para essa prova. E ela tirou 86 nessa prova, 86 de 120. Com essa nota, como eu falei, ela passou em 2 programas de Harvard. E no melhor programa de história dos Estados Unidos, que não é em Harvard, é na Emory. Então, mas ela acabou, né, por diversos motivos dela aí, escolhendo ir para Harvard, mas só para você saber que com essa nota ela passou no melhor programa de história, que às vezes vocês acham assim, mas eu só vou achar programas que pedem 80, 86 na área de exatas. Olha só, história. Você pode pensar assim, a pessoa tem que ser fluente, porque é muito conteúdo, é muito texto, né, é muito teoria.
áreas de comunicação, educação, pedagogia, e não. Todas as áreas podem ter programas que têm uma barreira para a prova de proficiência menor, como foi o caso aí da Carol. Então, ela acabou escolhendo ir para Harvard, foi super bem acolhida por lá. A universidade ofereceu curso de inglês intensivo para ela se preparar melhor antes do programa iniciar. Você tá entendendo? Ela fez uma imersão, ela foi lá para a cidade, que é Cambridge, que fica Harvard, antes de iniciar o PhD, fez uma imersão, eles subsidiaram o custo de vida dela lá para ficar esse período, só se preparando para o inglês, e depois que ela iniciou o programa, ela ainda continuou podendo fazer aula de inglês lá. Ela me contou também que se ela não conseguisse bater o schedule dela, o cronograma das aulas que ela tinha do PhD com as aulas de inglês, ela podia até requisitar aula particular. Então anota aí, pra você ter noção do acolhimento, e que não faria sentido, se eles exigissem inglês fluente, eles darem todo esse apoio para o aluno que chega lá no começo. Então tá aí a prova. Você não precisa ser de exatas ou escolher uma universidade menos renomada para entrar com inglês básico. Basta você filtrar os programas de acordo com o requisito mínimo de proficiência, no caso, se for a nota mínima do TOEFL. Agora, se o seu inglês já é intermediário para avançado, maravilha, né? Às vezes você até se considera fluente. Ótimo, isso aí não é um problema, obviamente. Se você tá aí no intermediário, 3 meses, você já consegue tirar um 90, 100 no TOEFL, já tá mais avançado, fluentão aí, tira 100, 110 no TOEFL, você não precisa mirar a nota mais baixa. Mas se o seu inglês ainda é básico, como era o meu na época que eu me inscrevi pro PhD, como era o da Monique na época que ela se candidatou, não tem problema, isso não é empecilho, você não precisa desanimar, você pode ter um objetivo de tirar uma nota menor ali, nota de corte 80, e se preparar para isso. Ah, Sara, e se eu não sei inglês nenhum? Zero, sub-zero. E agora, o que eu faço? Eu desisto. Bom, agora é a vez de eu contar a história do Gabriel. Ele também foi nosso mentorado e quando ele conheceu a gente, ele conta. Depois eu vou falar que tem vídeo dele aqui no canal também. Ele tinha inglês zero, nem o básico ele sabia. Mas ele confiou no que a gente ensinava. E mais importante, ele confiou no potencial dele. Em 1 ano, ele saiu do zero pro básico. E depois ele se dedicou 100% aí a se preparar pro TOEFL. E no final aí, que deu mais ou menos o que? 1 ano e meio, ele conseguiu tirar 108 no TOEFL. Isso mesmo, 108 pontos. Hoje ele faz PhD em antropologia, ele é formado em história também. Coincidência aqui que eu trouxe 2 pessoas formadas em história, só que ele foi para a área de antropologia na Universidade da Virgínia, com bolsa 100% também. A Carol também. A Carol sei de cabeça que ela ganhou um auxílio mensal hoje de $50 mil em Harvard, seguro-saúde e a isenção da mensalidade. O Gabriel também ganha isso aí, não esse auxílio mensal, não sei de cabeça o auxílio mensal dele, mas ganha isenção da mensalidade, ganha um auxílio mensal para se manter lá na universidade, e ele ainda contou recentemente numa entrevista que eu trouxe ele, que ele ganhou um laptop novinho, que ele que escolheu, mais moderno possível lá, e ainda ganhou uma bolsa extra quando ele foi admitido como melhor aplicação. E sim, como eu falei, também tem entrevista dele aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Então você viu só, não é o inglês perfeito que vai definir o seu futuro nos Estados Unidos. Se você quer aprender, se dedicar e tem vontade, a fluência vai ser consequência, não um requisito de início de programa. Pessoal, lembra que eu disse que a prova do TOEFL é muito mais sobre fazer uma prova do que ter um conhecimento profundo sobre a língua inglesa, não é? Isso é extremamente positivo para você que não se sente preparado no inglês ou que tem medo de não conseguir pela falta de domínio do idioma. Tudo que você precisa é de direcionamento e treino. E é isso que nós oferecemos para os nossos alunos da escola do TOEFL, como vocês viram o exemplo da Carol, do Gabriel. Mas tem mais mentorados também. Rodrigo, por exemplo, ele fez a prova não faz nem 3 semanas e tirou 94. Vou colocar o print aí na tela para vocês. Ele praticamente consegue passar em qualquer universidade com essa nota aí. Tudo isso graças aos pilares que a gente preza aqui dentro da nossa escola, que é nivelamento, aonde você tá, qual é o seu ponto de partida, aonde você quer chegar, cronograma de estudo personalizado, metodologia de ensino, que é igual à prova oficial da ITS, que é a empresa do TOEFL, módulos específicos com os pilares da prova, que é Speaking, Listening, Writing e Reading, e correções ilimitadas de exercícios pelos professores de forma individualizada dentro da nossa comunidade. Afinal, você precisa de um acompanhamento para performar bem, além das aulas ao vivo. Eu vou deixar o link na descrição aqui também para quem tem interesse em dar o primeiro passo
rumo a atingir a sua nota do TOEFL e, consequentemente, aí o seu sonho americano. Então já sabe, pega papel e caneta e começa a se preparar. Não deixe esse sonho para depois, porque é possível. Eu consegui, Monique conseguiu e centenas, hoje já milhares de alunos nossos conseguiram, mesmo com inglês básico. Coloca aqui nos comentários em qual nível de inglês você acha que você está hoje, né? Conta o porquê, o que você já fez aí até agora para estar nesse nível. Uma forma interessante de saber é, você assiste filmes e séries com legenda? Consegue assistir sem? Entende algumas músicas que você ouve em inglês? Diz aqui pra mim saber. Eu espero que esse vídeo tenha dado aquele empurrãozinho que você precisava para acreditar que é possível, mesmo que você não tá com o inglês aí deslanchando. Afinal, fluência é consequência. Consequência de estar morando nos Estados Unidos e adquirir essa fluência. A gente não precisa chegar fluente.